Bom dia, gente. Meu nome é Eduarda. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de microbiologia. Meu grupo é formado por Júlia, Luiz e Thales. Estamos no segundo semestre de nutrição. E o nosso tema é segurança alimentar, micro-organismos benéficos e patógenos dos alimentos. Bom, essa primeira parte eu vou começar falando sobre a microbiologia dos alimentos. A ação dos micro-organismos elas podem ser benéficas, como a fabricação de queijos, vinhos, pães, ou maléficas em casos de alterações das características normais e sensoriais desse alimento, além de poder causar doenças ou até mesmo a morte. Os micro-organismos eles podem vir de fontes de contaminação como o solo, a água, o ar, utensílios de cozinha ou até mesmo o manejo inadequado. Mas em caso dos micro-organismos benéficos, eles são adicionados na produção dos alimentos, como o fermento, por exemplo. Desta forma, os micro-organismos eles podem estar naturalmente presentes, podendo ser maléficos ou benéficos, dependendo do uso. Bom, os micro-organismos eles podem ser divididos em tecnológicos, que são os benéficos e que são utilizados na produção dos alimentos deteriorantes, que alteram os alimentos de forma prejudicial em cor, odor, sabor e textura, e os patogênicos, que são os causadores de doenças, e dependendo do alimento e do micro-organismo, o indivíduo pode ser levado até a morte. Dentro da microbiologia dos alimentos, 3 organismos se destacam. Primeiramente, as bactérias, que podem ser usadas para produzir alimentos, por exemplo, os ácidos láticos, que são leites e derivados, e ácidos acéticos, que são os vinagres. Ou até mesmo as bactérias, que elas podem se deteriorizar e alterar o sabor dos alimentos, como a proteolítica, que usam proteínas como fonte de energia, e as lipolíticas, que usam os lipídios como fonte de energia, ou também as patogênicas, como salmonela. Temos também os fungos filamentosos, que são os bolores, e em grande parte eles estão presentes na deteriorização de alguns alimentos, mas também eles podem ser usados para a fabricação de queijos, como gorgonzola, brie, camembert. E nesse grupo também temos as leveduras, que são usadas na fermentação alcoólica para a produção de vinho, cerveja, pães, além de algumas leveduras também que são cultivadas na indústria para fabricar fermento biológico. Agora, falar um pouco sobre a segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? O termo segurança alimentar começou a ser utilizado após o final da Primeira Guerra Mundial e definido por garantia de todas as dimensões que inibem a ocorrência da fome e a disponibilidade de acesso permanente de alimentos, físico e econômico, a uma alimentação nutritiva e segura. Cabe também dizer sobre a segurança alimentar, que está diretamente relacionada com o direito da população de ter uma fonte de alimento segura, de forma que não corra risco de contrair doenças causadas por micro-organismos patógenos possivelmente presentes em alimentos, seja por falta de cuidado no plantio, no manejo ou na produção. A segurança alimentar quanto à produção contra certos patógenos se trata de uma questão de saúde pública. Agora, sobre a insegurança alimentar, é um termo que retrata o inverso de uma segurança alimentar. O termo refere-se à indisponibilidade de acesso físico e econômico de forma que satisfaça suas necessidades nutricionais com segurança. Agora nós vamos falar sobre os micro-organismos patógenos e benéficos aos alimentos. Bom, esses micro-organismos patógenos, eles são micro-organismos que causam doenças em seus hospedeiros, principalmente através da alimentação. Esses agentes, eles se manifestam através de vírus, bactérias, fungos e protozoários. Os patógenos, eles estão presentes
carne, frango, ovos, frutas, vegetais, leite e produtos lácteos, moluscos, peixes, cereais, grãos, nozes, condimentos. E também a água. Os organismos causadores de doenças transmitidas por alimentos são normalmente divididos em dois grupos, infecciosos e intoxicantes. O primeiro grupo, ele compreende os micro-organismos que se multiplicam no trato intestinal humano, enquanto o segundo é formado por aqueles que produzem toxinas, tanto nos alimentos e quanto durante a sua passagem pelo trato intestinal. Os micro-organismos vegetativos, eles são destruídos por tratamentos térmicos, porém os endósporos bacterianos, eles podem sobreviver e germinar em alimentos que não sejam mantidos sob o frio ou calor adequado. Muitas das infecções gastrointestinais, elas são ocorrências causadas por patógenos alimentares, como a salmonella, SPP e listeria monocitogênese e derivados de alguns casos. Muitos alimentos, eles acabam tendo manuseio incorreto na sua produção e falta de higienização, e aí no modo de preparo acaba sendo consumido cru ou mal cozido, causando todas essas doenças. Agora eu falo sobre os benéficos. O efeito benéfico de determinados tipos de alimentos denominados funcionais sobre a saúde do hospedeiro é conhecido há muito tempo. São alimentos que proporcionam benefícios à saúde, incluindo prevenção e tratamento de doenças. Hoje em dia, além dos alimentos funcionais para a suplementação de algumas vitaminas, as pessoas valorizam muito o uso de alimentos com probióticos, que exercem um efeito muito benéfico para a composição da microbiota intestinal. Os probióticos são ingredientes não digeríveis incorporados aos alimentos no sentido de selecionar determinadas bactérias da microbiota intestinal, por meio da sua atuação como um substrato seletivo no nível de cólon. Algumas bactérias láticas e outras bactérias, além de atuarem favoravelmente no produto alimentício ao qual foram adicionados, fazem parte do micro-organismo capaz de exercer efeitos benéficos ao corpo humano. Culturas probióticas com boas propriedades tecnológicas devem apresentar boa multiplicação no leite, promover propriedades sensoriais adequadas no produto e serem estáveis e viáveis durante o armazenamento. Dessa forma, podem ser manipuladas e incorporadas em produtos alimentícios, sem perder a viabilidade e a funcionalidade, resultando em produtos com textura e aroma adequados. No Brasil, são encontrados alguns produtos alimentícios contendo probióticos, como leite fermentado e iogurte, sendo que se estima o consumo de leites fermentados contendo probióticos como em torno de 120 mil toneladas por ano no Brasil. E dentre esses produtos, considerados como farmacêuticos comercializados no Brasil, podem ser citados algumas na fórmula de suplemento alimentar, a suspensão oral e comprimidos como contendo probióticos. Dentre os produtos considerados como farmacêuticos comercializados no Brasil, podem ser citados alguns na forma de suplemento alimentar, suspensão oral e comprimidos contendo probióticos. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do estudo da segurança alimentar na área da nutrição. O nutricionista tem a sua atribuição em coordenar, supervisionar, avaliar os serviços de nutrição, promover a educação alimentar e nutricional para a coletividade, atuar no controle da qualidade dos gêneros e produtos. Sendo assim, o conhecimento sobre a segurança alimentar é importante na área porque afeta diretamente na relação das pessoas com o alimento e no planejamento alimentar, além de fazer parte da área de nutrição e estudar a patogenicidade dos alimentos.